Bom, após reunião com o presidente Jair Bolsonaro, o PSD e o PSDB disseram que apoiarão a reforma da Previdência. No entanto, disseram que vão manter independência em relação ao governo Jair Bolsonaro. Segundo o presidente do PSDB, Geraldo Alckmin, para o partido a reforma precisa ser justa com os trabalhadores, combater privilégios e acabar com o déficit fiscal. Alckmin diz que, apesar de apoiar a reforma, os tucanos são contra mudanças no benefício de prestação continuada, é o BPC. Assim como Geraldo Alckmin, também Gilberto Kassab avaliou como positiva a postura do presidente Bolsonaro em dialogar com os partidos. Ao deixar o Palácio do Planalto, Kassab confirmou o compromisso do seu partido com a reforma no sistema de aposentadorias. Outros presidentes de partido passaram e passarão pelo Palácio do Planalto, nessas conversas que também envolvem o Onyx Lorenzoni, ministro da Casa Civil, o PRB, o PP também é esperado, o MDB, e depois na semana que vem o PSL, partido do presidente, também o PROS. Enfim, e surgiu até a história de um conselho político que reuniria presidentes de partidos mensalmente e também um outro conselho que reuniria líderes dos partidos no Congresso Nacional. Eu começo com você, Vera Magalhães. Oi, Silvio. Pois é, agora se começou a fazer aquilo que deve ser feito, política, chamar os partidos, chamar os seus presidentes, os líderes no Congresso e começar a conversar. São conversas ainda bastante preliminares, muito protocolares, não se avança nessas conversas na composição de uma base aliada, mas para aquilo a que elas se destinam neste primeiro momento, que é a votação da reforma da Previdência, que é fazer com que ela ande na Câmara, depois de passar mais de um mês parada, essas conversas podem ser úteis, porque já existe uma predisposição dos partidos de votar a favor da reforma. Ela é um tema que, de alguma maneira, hoje é consensual na sociedade, excluindo a esquerda mais radicalizada, aquela que vai votar contra por questões políticas, corporativas ali, e as corporações, essas dos servidores públicos. No restante da sociedade já existe muito consolidada uma ideia geral de que é necessário reformar a Previdência. O que vai variar muito de partido para partido são as nuances, são os detalhes em relação ao texto. Como se trata de uma proposta complexa, muito imbricada, em que cada item corresponde ali a milhões ou até bilhões em termos de economia, essas mudanças nas nuances podem resultar numa economia menor ao longo de 10 anos, menor do que aquele 1 trilhão estimado pelo Paulo Guedes. Mas o importante é que os partidos sejam envolvidos na conversa, que eles passem a participar, que eles possam dizer aquilo que eles acham que está emperrando a articulação política na Câmara e que ande. Essa coisa de conselho político é velha, não tem nenhuma invenção de nova política nisso. O Temer teve conselho desse tipo, o Lula teve conselho desse tipo. Conselho de líderes, existe já o colégio de líderes, não precisa se criar um conselho para isso, só fazer reuniões constantes do colégio de líderes com os ministros. Então, criar conselho lembra muito o Lula, né? Era uma ideia que ele tinha, para qualquer coisa ele criava um conselho, qualquer discussão da República se criava um conselho. Eu acho que não é necessário criar uma instância, é necessário criar uma rotina, criar um canal de conversa, de negociação, que haja confiança entre os dois lados, que se exerça a política efetivamente, que os partidos, que os parlamentares se sintam integrando um projeto. Isso não tem nada a ver com mensalão, isso não tem nada a ver com troca-troca, não tem nada a ver com toma lá da cá. Tem a ver com o fato de que num sistema em que a democracia representativa existe, os partidos e o Congresso jogam um papel muito importante na aprovação dos projetos do presidente da República, eles precisam ser integrados a esse sistema de governo, por meio da execução do orçamento, sim, porque isso é legítimo, isso é republicano. O orçamento é uma peça que existe para ser executada com a participação do Legislativo e também com a partilha de espaços de poder, exercendo funções de poder e sendo cobrados por elas, cobrados quanto a desempenho, cobrados quanto à lisura das medidas tomadas, quanto à ética dos ocupantes dos postos, enfim, com transparência se pode fazer política sem que ela seja criminalizada, Silvio. Vamos lá, vamos falar com o Carlos Andreas agora, a sua leitura. Pessoal, nós aqui nesse programa, e falando por mim especialmente, somos defensores incondicionais da
democracia representativa. Esse é o lugar do qual a gente fala. A gente acredita nesse modelo de equilíbrio entre poderes, de troca entre poderes e, portanto, defendemos e defenderemos sempre que a interlocução entre poderes é algo virtuoso, não criminoso. Que a criminalização da atividade política tenha servido com efeito para a eleição do Jair Bolsonaro é fato e foi muito bem explorado, é um dado da história. Mas uma vez que se torna presidente, por que esperar 4 meses, né? Pouco menos, porque o parlamento assumiu depois, para começar a ter uma interlocução saudável, legítima? Por que esses tantos meses de perda de tempo e de conflagração? Se não por método, se não como comprovação da natureza do presidente da República e, portanto, desse governo, que é a natureza do conflito. Vamos dar de barato, portanto, eu sou cético, que isso tenha ficado no passado e que o presidente Jair Bolsonaro tenha compreendido que, por mais que, e ninguém vai me convencer do contrário, por mais que ele despreze a classe política, por mais que ele não seja muito fã da democracia representativa e por mais que tenha muita gente a seu ouvido dizendo que o legal é a democracia direta e a pressão popular, a mobilização popular como forma de esmagar esse poder intermediário, no caso o parlamento, que ele tenha se convencido de que é necessário conversar com o parlamento, e de fato é, ainda que seja uma relação utilitária, porque o desenho do seu governo desenvolvimentista, veja, nós tivemos aqui o ministro Tarcísio Freitas, com um amplo leque de projetos de desenvolvimento, de investimento em infraestrutura, ministro da infraestrutura, para que esse governo confirme a sua natureza, o seu desenho, o desenho do seu ministério, é preciso o destravamento inicial deflagrado por algo como uma reforma da Previdência, que também tem aspectos simbólicos, descompressão fiscal, capacidade para investimento, credibilidade para atrair investimento internacional e abrir a caixa das obras. Porque, de fato, há o gargalo de infraestrutura e tantos outros a serem enfrentados. Então, ainda que não se acredite, lamentavelmente, na interlocução entre poderes, que se dê um uso utilitário a essa relação, que se dê o uso prático, mundo real. Preciso de uma mínima base, mínima não, né? 308, a base constitucional para aprovar uma emenda dessa natureza. Preciso articular, preciso falar com esta gente, preciso receber o Gilberto Kassab, o Ciro Nogueira e ouvi-los e tentar formar um time parlamentar, uma interlocução permanente para fazer avançar a agenda que é aquela que viabilizará o meu governo. Ou alguém acredita que se pode ficar desdobrando pauta de costume sem gerar emprego nesse país? É a economia, no final das contas. É isso. Vamos lá, Alexandre, e aí, suas primeiras considerações. Silvio, com certeza é o presidente começando a trabalhar e começando a governar, é o que tem que ser feita a articulação. É uma coisa muito perigosa que andou sendo feita, que é a tentativa de criminalizar a política e tentar dizer que a articulação política é uma coisa ruim, que não é. A gente sabe, a democracia precisa de pesos e contrapesos. É muito importante que haja essa conversa. É claro que se o presidente, que é um deputado, um ex-deputado experiente, né, de 7 mandatos, com 30 anos entre 2 como vereador, 28 como deputado, então ele tem uma experiência no parlamento, então ele é o primeiro a saber que a articulação política é importante, né? Então ele tem um discurso nas redes sociais, ele tem um discurso para deixar a militância aguerrida, aquecida, mas ele também, agora que volta de Israel, passou o carnaval, o ano começou, ele está começando a governar, ele está começando a entender que vai passar a sua principal agenda do ano, a sua principal meta do ano, que é a reforma da Previdência, para chegar nesse quórum de 308 votos. Pelo que eu vi aqui na conta atualizada do Atlas Político, estão se contando 93 votos a favor, 78 apoios parciais, 199 de indecisos,
143 contra. Claro que cada levantamento pode ter uma variação para cá ou para lá, mas ainda tem muito trabalho de articulação, muito trabalho de negociação política para se aprovar. Então, não podemos criminalizar a política. O presidente faz certo quando ele chama os líderes partidários para conversar. É importante, é urgente e é bom que seja feito. Talvez a grande notícia desse início de ano é a volta, depois de toda essa campanha contra a articulação, que ela efetivamente comece e já mostrando alguns primeiros resultados. Muito bem, Vera Magalhães, devolvo a bola aí para você. Pois é, o Alexandre tocou num ponto importante. O Bolsonaro tem uma longa e extensa carreira, né, de parlamentar, mas isso, ao invés de apontar para um caminho de que ele seja alguém experiente para fazer essa articulação, nos faz ficar reticentes. Por quê? Porque nesses 26, mais que isso, anos de Câmara, Bolsonaro sempre se comportou como um outsider. Outsider nos partidos, outsider nas comissões, outsider no plenário. Ele não era uma figura que integrava, que tinha uma participação importante nas comissões, não era importante também na apresentação de projetos, nunca foi uma coisa característica do seu mandato, apresentar propostas, mesmo naquelas áreas as mais caras a ele, segurança pública e outras, e também como articulador político se mostrou muito limitado. Ele, por exemplo, tentou fazer uma candidatura de protesto à presidência da Câmara e teve um pouco mais do que o próprio voto. Então é alguém que construiu uma carreira muito mais externa à Câmara do que interna, fazendo esse contato direto com a sociedade via redes sociais de uma maneira muito efetiva, contando com um impulso da TV aberta. Se a gente lembrar, ali no início dos anos 2000, Bolsonaro ainda era pouco conhecido quando teve a carreira catapultada pelo CQC, um programa que tinha na Bandeirantes e que começou a usar o Bolsonaro mais ou menos como um alívio cômico, mas isso fez com que ele ganhasse um público. Então, a articulação política não é algo que seja natural a ele, que ele faça com naturalidade, como faziam, por exemplo, o Lula, com a sua experiência sindical, e o Michel Temer, com a sua larga experiência parlamentar. Bolsonaro, nesse aspecto, se assemelha um pouco mais a Dilma Rousseff, ao próprio Fernando Collor, pessoas que não têm no trato com o político, nesse trato de entender demandas políticas e metabolizá-las e transformá-las em ações de governo, ele não tem isso no seu DNA, terá que ser algo adquirido. As pessoas encaram isso com ceticismo, temem que ele chegue lá, tire uma foto e no momento seguinte saia dizendo, eles vieram aqui pedir alguma coisa, tanto que quase ninguém foi sozinho para esses encontros, todo mundo levou testemunhas e me falaram isso pessoalmente. Vera, eu não vou lá sozinho porque eu tenho uma chance grande de sair de lá e o presidente sair falando que eu pedi alguma coisa, que eu pedi um cargo aqui, que eu pedi um cargo ali. Então existe uma desconfiança recíproca, tanto por parte do presidente quanto por parte dos que estão indo a esse encontro. Encontros dessa natureza, com essa dose de ceticismo, tendem a render pouco resultado num primeiro momento. Então, acho que a gente vai precisar ver uma evolução disso. E aí tem alguns elementos, e a gente vai tratar disso ao longo do programa, para mostrar que essa engrenagem ainda precisa ser mais bem azeitada. A ida do Paulo Guedes ontem à CCJ é um deles e a gente vai falar em seguida. Exatamente, vamos falar em seguida. Você tem um complemento, Andreas, aí, antes ou não? Eu tenho sim, porque eu queria falar sobre a ideia de consenso, né? Quer dizer, a ideia de consenso decorrente de encontros como esse que o presidente da República teve. Todos os líderes partidários, do que se pode chamar de centrão, afora talvez o PSDB, saem desse encontro dizendo que são a favor da reforma da Previdência. Porque há um consenso em prol, em função de uma reforma, de alguma reforma da Previdência. Da parte do presidente Bolsonaro, é preciso ter cuidado com uma vocação para acomodação diante de situações como essa. Algo que se verifica em sua conduta. Recebi esses caras, pronto, agora fiz a minha parte, pronto, agora é com eles. Nós já vimos isso acontecer. A confiança em relação política é muito importante e ela é conquistada com base na repetição, na contratação de acordos legítimos, nada ilegal. Eu estou dizendo isso porque
mesmo que não houvesse um governo, eu vou exagerar aqui, mesmo que não houvesse um governo, mesmo que fosse um presidente fraco, pensem no Temer, não fosse o golpe do JBS Joesley, mesmo o Temer, tratado como ilegítimo, sem nenhuma popularidade, seria capaz de aprovar uma reforma de algo como 500 bi. Um impacto considerável naquela ocasião. Falamos de meados de 2017. A articulação política, essa capacidade de agregar, de conquistar, de convencer para um projeto político, no caso, uma reforma da Previdência, é que faz a diferença para que a reforma seja aquela que talvez hoje, considerando a nossa pressão fiscal acumulada ao longo desses 2 anos, já não fosse tão bem recebida, ou uma mais robusta. Uma que se aproxime do trilhão do Paulo Guedes, que fique em 900, 800 bilhões. Se for 600, o pessoal está lambendo os beiços. Muito bom para o Brasil. É por isso que não dá para entregar assim. Porque uma reforma será aprovada. Isso a gente tem quase certeza. Há um consenso no Congresso, independentemente de governo. O governo é que tem que ir a campo defender a proposta que apresentou e que está encarnada na figura do seu ministro da Economia, aliás, ontem submetido àquela barbárie de que falaremos em breve.